Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o professor Diego Amorim, língua portuguesa, redações e carnívoro, e vocês me perguntaram um monte de coisas e eu vou usar esse vídeo aqui para responder a pelo menos várias delas que são congruentes, são importantes e que umas estão ligadas à outra. Primeiro é o fato da relação proteína-gordura, que vocês usam um nome bonito, né? Vocês estudam e falam macronutrientes. Muito bem. São três os macronutrientes que a gente precisa, entre aspas, pelas diretrizes atuais. Seriam os carbos, as gorduras e as proteínas. A gente já sabe que carboidrato é um macronutriente não essencial. Sem ele você vive normalmente, ao contrário das outras duas coisas. Sem gordura e sem proteína, a vida humana vai definhando até que você vire um esqueleto humano e morra, né? Então, vamos falar dessas duas de cá, da gordura e da proteína. Qual é a relação entre elas? Olha, pense bem. Imagina o homem há milênios preocupado em se ele ia fazer conta ao comer. A ideia principal é que você ingira proteínas de origem animal com e sem gordura, quer dizer, as carnes magras e as carnes gordas, sem precisar ficar fazendo conta, sem precisar colocar em aplicativos a gramatura de cada alimento que você vai ingerir e comer, porque isso é um inferno, vou dizer logo para você, ficar pesando comida. Você imagina agora, eu termino esse vídeo, vou ali e quero, sei lá, comer 4 ovos, eu vou pesar e vou abrir um aplicativo, vou botar lá 4 ovos médios, para ele me dizer quanto de proteína e gordura eu estou ingerindo. Não faz sentido para uma alimentação e vida que a gente vive hoje em dia. Então, a minha ideia e a ideia que todo mundo deve ser é levar no mais simples possível. Qual que é o mais simples possível? Coma. Apenas coma. Você precisa apenas comer. Significa dizer o seguinte, sem fazer contas, hoje tem costela, come costela, amanhã tem patinho, come patinho. O negócio é diversificar as carnes gordas, magras, vísceras, do rabo, do focinho ao rabo, você aproveitar todas as formas de comida. Essa é a parte mais legal que a gente tem, é o mais interessante para a gente poder seguir. Dito isso, não precisa se preocupar com isso. Agora, existem pessoas que querem fazer a dieta carnívora para, vamos lá, eu quero fazer para emagrecer. Bacana, é uma estratégia. Eu quero manter, eu quero ter uma vida saudável, eu quero hipertrofiar, quer ficar grande, forte, ganhar massa muscular. Vamos falar de cada uma delas, apesar de eu já ter volta e meia dito isso. Primeiro, para você emagrecer, você tem que botar na sua cabeça tudo que entra em você tem que ter menos calorias daquilo que você gasta no seu dia a dia normalmente. Então, um ser humano comum, por exemplo, tem 2.000, exemplo, tá? 2.000 calorias para gastar, e aí necessariamente você tem que ingerir menos do que essas 2.000 para você ir perdendo. Como é que funciona na carnívora? Imaginemos que você tenha saído de uma dieta tradicional. Você já vai cortar carbos, vegetais, não sei o que lá, vai cortar um monte de coisa. Você naturalmente já vai ter menos calorias. Lembrando que a relação carne-caloria é muito baixa, inclusive. Você se saciar com a quantidade de carne que tem muita caloria é muito difícil. Então, se você se sacia mais rápido e o número de calorias se mantém. Por isso que a gente fala, coma, não tenha problema. Você vai comer meio quilo de carne por dia, você não vai ter problema nenhum. A relação de calorias que você tem já é boa. Se você precisa gastar mais para emagrecer, gastar mais do que você ingere, arrume um treino, faça musculação, põe esse esqueleto para funcionar, você vai conseguir gastar mais. Aí entram treinos aeróbicos e de musculação. Daqui a pouco eu vou falar sobre eles no finalzinho. Esses dois vão ajudar você a aumentar o gasto calórico do dia, portanto, a ingestão de carnes e gorduras no dia também deve ficar em déficit, por isso você vai emagrecer. Bom, para se manter o peso na dieta carnívora, não pense que a curva de emagrecimento é sempre contínua para baixo. Hoje eu perdi 4 quilos, amanhã eu perco 3, depois eu perco 2, depois eu perco 1, depois eu perco 10. Não é assim que funciona. Volta e meia você vai estagnar, que todo mundo chama de platô. Volta e meia você vai até ganhar alguns pesos, alguns quilos, porque se você tem isso dentro da dieta carnívora, tá? Não viaja não. Então o que vai acontecer?
Às vezes você vai até ganhar, vai ter um reganho, porque você está absorvendo tanto nutriente, seu corpo está guardando aquilo para si, porque para ele é importante. Beleza, ótimo. Para manter-se, então vai ter um tempo, vai ter uma hora que o seu peso vai dar uma estagnada. Você vai ficar entre, por exemplo, vou te dar o meu exemplo, 82, 85 quilos. Ele dá uma estagnada nesses quilos aí, você não perde nem aumenta mais, por quê? Porque é o seu peso, pô. Você tem uma programação genética, né, corporal do seu organismo para determinado peso. Se você emagrecer constantemente, você vai morrer. Pensa bem, você não pode pesar 20 quilos, beleza? Então para com essa história, eu parei de emagrecer, tenha calma, vai devagar, pense na sua saúde, o emagrecimento vem natural, aumente o número de horas de jejum, aumente os exercícios que você está fazendo para você aumentar tanto o gasto calórico quanto essa parte de compulsão alimentar, ingira mais carnes magras do que gordas, você continua emagrecendo, até chegar no ponto que você queira. Ah, professor, mas eu quero hipertrofiar, eu quero ficar grande, eu quero ficar enorme. Ótimo. Então você precisa de 3 pilares. Muita proteína animal para construção muscular, muita quebra desse músculo que você tem no corpo, ou seja, musculação pesada, cargas pesadas intensas, e muito descanso. Proteína, carga, descanso. Por quê? Porque quando você quebra a proteína, você acaba conseguindo, né, colocar proteína para construção muscular, e o descanso é que vai fazer essa sedimentação dessa proteína em você. Até aí, tranquilo? Então, as perguntas que me fizeram, calorias é importante? É, mas é importante você contar as calorias? Não. Basta você fazer mais coisas do que você faz hoje, entra na musculação, uma corrida, lembrando que se você quer hipertrofiar, não faça aeróbico, eles atrapalham, um briga com o outro. Crescer é contrário de correr, tá bom? E se você quer só uma vida saudável, escolha o exercício da sua natureza, vá fazê-lo e coma bastante carne, sem suplementar gordura. Também você não precisa botar 5 colheres de manteiga para fritar um ovo, não é isso. É natural, pouca gordura para fritar, não dispensa as gorduras das carnes, pode comer sem dó, come na medida da sua fome, quanto menos você comer durante o dia, menos vezes, melhor é para você. Então escolha uma refeição importante, tipo almoço, e use essa refeição para comer muito, muito bem. A gente está falando de carnes, hein? Quando eu falo comer muito, se você fizer uma pratada de arroz, fala, o professor disse que eu vou emagrecer com a pratada de arroz. Não vai, beleza? Não vai. Carboidrato inflama você. Então a gente está falando de comida de verdade, está falando de carnes, proteína animal, gordura, ovos. Come bastante nesse almoço e elege mais uma hora do dia, se você quiser, para você comer. Tá certo? Beleza? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre suplementações, o que é necessário, o que que eu quero, o que é realmente preciso, quando eu preciso. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Próximo vídeo. Valeu, um abraço.